Graça e paz, sou Lucimeire. Vou deixar uma mensagem e um ensino bíblico para edificação da sua fé em Cristo Jesus. Por gentileza, transmita essa mensagem, compartilhe essa mensagem com quem vocês puderem compartilhar. Nós estamos passando por um período muito difícil no mundo. As pessoas estão nervosas, estão ansiosas e muitas estão sedentas da palavra de Deus. Então, quem puder compartilhar, por gentileza, faça isso. Você vai estar ajudando uma pessoa. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a rainha Jezabel. Foi uma sugestão da minha mãe Olímpia, que me pediu para falar sobre a rainha Jezabel. A rainha Jezabel, que era princesa na Fenícia e entrou em Israel como rainha. E, por sinal, uma péssima rainha. Mas para a gente falar de Jezabel, eu vou ter que falar de Acabe, esposo de Jezabel, eu vou ter que falar de Jezabel, a própria, e vou ter que falar do nosso querido Elias, que fez parte de tudo que aconteceu na época, fez toda a diferença na história de Jezabel. Amém? Então tá, o ano que aconteceu, mais ou menos por volta de 870 a.C. Quem era o rei? Era o rei Acabe. Ele era rei do reino de Israel, o que a gente chama de Reino Norte, o reino onde ficavam as 10 tribos, tá? Ele era rei do Reino Norte, rei Acabe, e era um péssimo rei. Jezabel era uma princesa da Fenícia. Então, a história de Jezabel encontra-se em 1 Reis, capítulo 16, versículo 29. Eu vou ler uma parte, tá? 16, capítulo 29. Acabe reina e casa com Jezabel. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria, 22 anos. Reinou bastante tempo, rei Acabe, né? E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então, todos os reis que passaram antes dele, ele conseguiu ser o pior, até aquele momento. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. Então a gente vê que Acabe virou um rei idólatra. Vamos lá. Jezabel era rainha de Etibaal, rei de Sidom e rei de Tiro também, na Fenícia. Então Jezabel era uma princesa fenícia, criada no convívio daquele povo, que também era um povo semita, um povo de idolatria, tinha vários deuses, eles adoravam vários deuses. Os principais eram Adonis, a deusa Zará e Baal, né, que está em todas, né? Baal Peor, aquele monte de Balaíns. Então era um povo politeísta, adoravam vários deuses. E esses cultos eram regados a muitos sacrifícios, principalmente de crianças, em nome da santidade, em nome da inocência. E Jezabel amava esses deuses, ela cultuava esses deuses e ela odiava o Deus de Israel. Então, a Fenícia, ela tinha a favor dela o comércio marítimo, ela era muito forte no comércio marítimo. Na verdade, ela não se envolvia em partidarismo, não se envolvia com outras nações, a não ser por conta do comércio marítimo que ela desenvolvia. Tanto que quando foi edificado o Palácio de Salomão, a Fenícia trouxe muitas madeiras, muitas pedras preciosas, muitas pedras de construção mesmo, muitos utensílios para a edificação do Templo de Salomão. Então a questão da Fenícia era extremamente comercial em relação às outras nações, tá? Então ela não se envolvia em questão de partidarismo, em guerra e nada disso, tá? E ela tem o rei, que era o rei Etibaal. Então, para estreitar a relação entre Israel e a Fenícia, Acabe vai e casa com Jezabel. Casou com Jezabel. Então, era um jogo desigual, porque o reino de Israel era um reino monoteísta. A gente cultua apenas um Deus, enquanto a Fenícia era politeísta.
cultuava vários deuses. Então a gente vê aí um julgo desigual. E a princesa Jezabel, que sai princesa e entra na história de Israel como rainha, ela era muito perversa, manipuladora, egoísta, dissimulada, era um péssimo exemplo de caráter. E o rei Acabe não tinha nenhum domínio sobre ela, pelo contrário, ela manipulava de tal forma que ele fazia tudo o que ela queria. Eles tiveram 3 filhos, Acasias, se não estou enganada, Acasias, Jorão e ou Atalia. Essa menina casou com Jeroão do reino norte, do reino sul, do reino de Judá. Então ela ficou com os 2 filhos. Ela ordenou que Acabe construísse um templo em Samaria. Naquela época, Samaria era a capital do reino de Israel. Ela ordenou que Acabe fizesse um templo em Samaria para ela fazer as adorações dela a Baal. Ela ordenou que fosse edificado. E ele acatou, ele edificou. E ela levou toda a nação de Israel a adorar a Baal. Ela levou toda a nação de Israel a fazer adoração a Baal. E ela trouxe da Fenícia, ela trouxe 800 profetas. 800 profetas, sendo que 450 eram profetas de Baal e 400 era da deusa Azerá. E esses profetas, eles eram falsos profetas, né? E eles eram alimentados ali, dentro do palácio de Jezreel. Eles eram alimentados ali, com roupa, com comida, com tudo que vocês podem imaginar. 850 profetas, falsos profetas. Quem que alimentava esses profetas? A nação de Israel. Então, além dela odiar o Deus de Israel, odiar os profetas de Israel, ela fazia com que Israel mantivessem todos eles ali, com comida, com bebida, com todas as coisas dentro do palácio de Jezreel. Então, era uma afronta muito grande para o reino de Israel aceitar aquilo. E eles tinham que aceitar, porque na verdade Israel naquela época ela não tinha um rei, Israel tinha uma rainha, porque Acabe não foi rei, ele fazia tudo o que ela queria. Então quem reinava era Jezabel. Era Jezabel. Então a gente tem que levar hoje, se a gente pensar hoje, quantos falsos profetas existem hoje? Quantas falsas doutrinas são aplicadas hoje na igreja? E quem está alimentando esses falsos profetas? As ovelhas, né? Então, se a gente for trazer para o tempo de hoje, está acontecendo a mesma coisa. Quantas campanhas, quantos tipos de vende isso, vende aquilo, adquira isso, adquira aquilo. São falsos profetas que estão tirando das ovelhas. Vamos ficar de olho aberto em relação a isso. É um contexto diferente, mas é a mesma coisa. A gente está alimentando falsos profetas da mesma forma. Amém? Então, Jezabel levou a nação de Israel à idolatria. E no meio desse caos todo que estava virando a nação de Israel, Deus levanta um homem de Deus chamado Elias, o tisbita. Elias vem que vem quente. A gente não sabe quase nada de Elias. Não sabe sobre o nome dele, não sabe da família dele, não sabe se ele era de uma escola de profetas. A gente não sabe. A única coisa que a gente sabe é que ele veio de Tisbé, porque fala Elias, o tisbita. Tisbé era uma região das montanhas lá de Gileade. E Elias vem e veja Elias, a gente não sabe nada de Elias, né? A Bíblia não fala nada de Elias, mas Deus faz assim mesmo. O projeto de Deus da vida da gente, ele capacita a pessoa para fazer. Elias não tinha nada que justificasse, ele era uma pessoa extremamente simples, mas Deus usa quem ele quer, como ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, e a gente aceita porque ele capacita a pessoa. Então, quando você tem um chamado de Deus, não tenha medo. Não tenha medo, não fique desesperada, eu não sei, eu não tenho estudo disso. Tem gente que tem estudo, mas não tem unção. Então, não fique desesperado, porque Deus vai capacitar. Deus vai te capacitar. Esteja na presença dele, porque ele vai te capacitar. Ele não vai dar algo que você não consiga fazer. Ele mandou Elias, vai lá e profetiza naquela nação. E ele foi. Então Elias chegou até Acabe e falou assim, ó: vive o Senhor Deus de... Tá aqui, ó. Vive o Senhor, vou pactuar aqui no tisbita. Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá,
senão segundo a minha palavra. Aí ele vem com essa profecia em Israel. Agora a gente tem que lembrar que Baal era o rei da fertilidade, era o rei da bonitona lá, Jezabel. Quando ele falou isso, para Jezabel foi assim, como assim, né? Você vai falar que não vai chover? Ele falou que não vai chover e nem orvalhar naqueles anos. Então, assim, estava quebrando as pernas, quebrando a espinha dorsal de Baal, porque se ele era o deus da fertilização, Elias estava quebrando tudo aquilo. Olha, não vai orvalhar e não vai chover durante esses anos. Só que Elias fala isso e vai embora. Ele vai lá para a fonte de Querite. Lá na fonte de Querite, ele é alimentado por corvos. Ele bebia da fonte, lógico. Ele era alimentado por corvos que traziam pão e carne para ele de manhã e à noite. Olha o cuidado que Deus tem. Por isso que eu falo, não se preocupe com chamados. Se Deus chamou, fica tranquilo. Pode confiar em Deus. Confie em Deus, Ele não vai te decepcionar. Ele vai fazer tudo certinho, porque Deus é perfeito. Não tem nada que foge aos olhos dele. Fica tranquilo. E Jezabel ficou assim morrendo de ódio, morrendo de raiva. Por conta do Deus dela ser o Deus da fertilidade, e realmente não choveu e não orvalhou, secou tudo, inclusive a fonte de Querite, onde estava Elias. Quando a fonte secou, Elias teve que ir embora. E Jezabel, cheia de ódio que ela estava, que ela já era cheia de ódio e ela era muito manipuladora, um dos atributos dela era manipulação. Quando você vê alguém falando da pregação de Jezabel, vai falar manipuladora. Primeira coisa, manipulação, a arma que ela tinha, manipulação. Então, o que ela fez? Ela mandou matar todos os profetas de Israel. Mandou mata todos, porque ela estava com ódio de Elias, ela perseguia Elias, ela queria matar Elias. É que Elias estava escondido. E ela mandou matar todos os profetas de Israel. Mas tinha um homem que trabalhava dentro do palácio de Jezreel, onde ela vivia, ele era um mordomo, o nome dele era Obadias. E ele era um homem muito temente a Deus, ele estava vendo tudo aquilo no coração dele ficava muito apertado. Então o que ele fez? Ele pegou 50 profetas, escondeu numa cova, pegou mais 50 profetas, escondeu em outra cova e alimentava esses, porque ele era mordomo, ele tinha acesso à mesa. Ele tinha acesso à mesa do rei. Então ele alimentou esses profetas com pão e água. Se ele não tivesse feito isso, tinha morrido todos os profetas de Israel. Foi grande o levante, foi grande. Por isso que fala, Jezabel era uma potestade, a gente tem que falar uma potestade do mal, porque foi grande o estrago que ela fez em Israel. Foi grande o estrago, ela mandou matar muitos profetas, muitos. Bom, aí Elias já tinha falado aquilo, né? Que não ia chover e não choveu mesmo, a fonte secou. Aí ele foi lá e falou assim: agora vai chover. Ele desce e fala para Acabe, agora vai chover. Só que aí teve uma disputa no Monte Carmelo. Não vou contar a história porque a história é muito grande, não tem como eu aprofundar, mas teve uma disputa entre Deus de Elias e Deus dos Balaitas, lá dos Balaíns. Então, lá no Monte Carmelo, eles faziam oferendas aos Balaíns e Baal, ó, nada. Aí Elias até tirava sarro Elias, mas chama Baal de novo, quem sabe ele manda chuva. E ó, fazia altar, fazia isso, oferecia aquilo, nada. Baal não respondia, porque Baal não responde mesmo, porque Baal é uma estátua, uma escultura, não responde, não fala, não sente, não faz nada. Aí quando chegou a vez de Elias fez o altar com 12 pedras, representando as 12 tribos de Judá, fez um tipo de rego, colocou água, colocou um carneiro e orou a Deus. Deus mandou fogo que lambeu todo aquilo que ele tinha oferecido, Deus lambeu, até a água, Deus lambeu tudo. Foi assim, para os profetas de Baal foi assim, pisou e esmagou, porque o que Elias ofereceu, Deus aceitou tudo que estava no altar, até a água que estava ao redor. Então Elias mostrou para todo aquele povo o poder que Deus de Israel tinha e que Deus de Israel é Deus. E Acabe chega até Jezabel e conta o que tinha acontecido. Que vergonha que eles passaram dos profetas de Baal, que eles morreram, acabaram morrendo, e que Deus aceitou a oferta de Elias, e Jezabel odiava mais agora ainda Elias. Então, e as coisas começaram a desandar. E Elias fala para Acabe: você vai morrer e os cães vão lamber o teu sangue.
E numa guerra contra os sírios, um soldado lançou uma flecha, e esse soldado nem lançou uma flecha para acertar ninguém, foi uma flecha que ele lançou a revelia, assim, sabe quando o pessoal lancei a flecha? Uma flecha é igual palavra quando você solta, né? Ela não volta atrás. A flecha que ele lançou acertou a armadura, se é que pode dizer assim, armadura, acertou a armadura de Acabe, que estava nessa guerra, por um vão que tinha na armadura. Essa flecha entrou e machucou gravemente Acabe. Gravemente, ele ficou gravemente machucado. Aí os soldados colocaram ele na carruagem de guerra, que ele tinha umas carruagens, colocaram ele lá, tiraram ele daquele tumulto, colocou lá. Só que lá ele, na carruagem, ele começou a perder muito sangue, ele sangrou muito e ele morreu. Ele acabou morrendo. Então aí os soldados levaram ele para Samaria, que era a capital, e ele lá foi sepultado. Eles pegaram a carruagem, levaram a carruagem para um açude que ficava ali mais ou menos ali perto. Inclusive tinha umas prostitutas que se banhavam ali naquele açude. E quando eles abriram a carruagem, quando eles abriram uma carruagem para lavar a carruagem, os cães entraram na carruagem e lamberam todo o sangue de Acabe, assim como Elias tinha profetizado. Os cães vão lamber o teu sangue. E lamberam, Acabe morreu. E aí Elias tinha profetizado também a morte de Jezabel, que ela iria ser comida por cães e ninguém a reconheceria. Aí Jeú é ungido o rei. Antes disso, Acasias também é rei, porque Acasias era um dos filhos de Jezabel. Ele é ungido rei, ele era o mais velho e não tinha outro remanescente nenhum, ele é ungido rei. Mas eu acho que esse pessoal gosta de janela, porque Acasias também parece que caiu da janela, da cama que era na janela, ou de uma clarabóia que tinha no palácio, não sei. Ele caiu e ficou gravemente ferido, ficou acamado, ficou ruim e morreu. Aí Jeú é ungido rei. O Jeú era um guarda ele era um chefe da guarda do exército de Israel. Ele é ungido rei, ele é levantado rei. E Deus unge Jeú justamente para vingar mesmo a morte dos profetas, para vingar a casa de Acabe. E Jeú vai quente, cheio de espírito de justiça. Eu não gosto de falar vingança, porque vingança é uma coisa muito triste, mas a justiça não. Então ele veio cheio para fazer justiça, por conta da morte dos profetas, né? Que Jezabel tinha feito, né? Aí ele chegou e ele foi para Jezreel. Ele foi para Jezreel, foi para vingar a morte, né? E no caminho de Jezreel aparece o filho de Jezabel, Jorão. Aparece o filho Jorão de Jezabel para Jeú e fala assim, e pergunta para Jeú: Jeú, você veio em paz? Você veio em paz? Tá tudo bem? Você veio em paz? Aí Jeú fala assim: paz? Depois do que a sua mãe fez aqui em Israel, da prostituição que a sua mãe causou em Israel, você está perguntando se eu vim em paz? Mas ali ele já matou Jeú, já lançou uma flecha, matou Jeú e seguiu. Entrou em Jezreel, Jezabel sabia que estava vindo Jeú. Ela foi lá na janela, se maquiou toda, ela pensou, pronto, mais um que vai cair nas minhas garras, né? Pintou os olhos. Ela devia usar esses artifícios para persuadir também, né? Ela devia ter esses atributos. Ela devia ser uma mulher bonita, uma mulher atraente, né? Ela se arrumou, tudo se enfeitou. E lá na frente da janela, lá em cima, né? Porque geralmente hierarquicamente, né? Dentro da hierarquia de castelo, quem dorme lá por cima geralmente são os reis, as rainhas, né? E ela ficou na frente da janela lá em cima, toda formosa, pensando, pronto, mais um que vai cair nas minhas garras. E Jeú entra no palácio, olha para cima, lá na janela, e vê Jezabel, porque a morte de Jezabel, ela não tá aqui na primeira Reis, tá? A morte de Jezabel tá em segunda Reis 9, e a partir do 30 você consegue achar que é a morte de Jezabel. Então Jeú entra, olha lá para cima e vê a janela e vê Jezabel lá. Aí ele pergunta bem alto, porque lá dentro do palácio tinha os servos, os eunucos, né, que fala, que eles estavam lá para servir, eles tinham que servir ao trabalho dele, mas eles também já não suportavam mais a maldade de Jezabel. Não é porque eles estavam no palácio que eles compactuavam com tudo que ela fazia. Eles também já estavam cansados
da maldade dela, o que ela estava fazendo com Israel, destruindo Israel. Então o Jeú entra dentro de Israel, olha para cima assim na janela assim e fala assim, ó, deixa eu ver se tem aqui, se eu consigo achar aqui, ó. Ele fala assim, eu não vou achar aqui, mas ele fala assim, então, tem alguém aí comigo? Ele fala lá para cima, ele fala, lá de baixo ele fala lá em cima, quem aí é comigo? E ele fica falando, e ela na janela. Aí 2 ou 3 servos que já estavam cansados dela, da maldade dela, de Jezeel, olha para Jeú. Aí Jeú olha lá de cima para eles e fala assim, então joga ela aí de cima. É como se fosse a senhora seja homem, joga essa mulher daí de cima. Porque um filho já morreu, o outro acabei de matar, que ela não vai ser, não vai ser rainha, tem que ser o rei. Joga, ela pincha aí de cima. Eles pegaram ela assim, ó, puf. Acho que ela teve visão do inferno quando estava caindo ali. Porque ela caiu, ela se esborrachou toda, espirrou sangue dela nas paredes do castelo de Jezreel, espirrou sangue dela na carruagem. Ela se arrebentou no chão. Aí Jeú ainda passa com a carruagem por cima dela, entra no palácio, se banqueteia, come bastante, se farta, fica satisfeito, fica forte, estou bem. Aí ele olha para os servos dela e fala assim, olha, vai lá e sepulta aquela maldita. Chamou ela de maldita. Sepulta aquela maldita, porque ela é filha de rei. Aí os servos vão lá para sepultar ela. Quando eles chegam lá, o que eles encontram? Só o crânio, os pés e as palmas da mão. Os cachorros, os cães, comeram Jezabel. Comeram ela inteira. Só tinha a caveira, os pés e as mãos. E aí se cumpre o que o profeta Elias falou. Os cães vão comer a tua carne e ninguém vai te reconhecer. Porque eles comeram toda a carne de Jezabel. Tinha ali um campo, uma vinha imensa, uma vinha linda de Nabote, que Jezabel roubou de Nabote para dar para Jeú. Ela armou também, ela manipulou o povo a matar Nabote para dar aquela vinha para Jeú, porque Jeú queria aquela vinha para ele. Então ela matou, ajudou, manipulou o povo para matar Jeú, falou matar Nabote, falou que Nabote estava conspirando contra o rei, conspirando contra a nação, aí o povo se irritou e matou Nabote. Era tudo manipulação, mentira, ele não tinha feito nada daquilo, ele só não queria vender a vinha dele porque foi o Senhor que tinha dado. E que naquela época, quando a pessoa perdia uma propriedade, quando ela morria e perdia porque tinha morrido, a propriedade dela passava para o rei. Então a vinha de Nabote passou para Acabe. Os cães comeram ela e andaram pelaquela vinha toda e defecaram ela. Então, quer dizer, por isso que ele fala, quem vai te ver não vai nem te reconhecer. E realmente aconteceu isso. Os cães comeram todinho. Esse foi o fim de Jezabel. Que fim triste. Foi comida pelos cães. De manipuladora, ela virou nada, uma caveira. Pior que isso, né? É ser comida por cães, não tem direito nem de uma sepultura. Nem de uma sepultura. E você vê a questão da manipulação, né? A manipulação é uma coisa terrível, que pode levar as pessoas à perdição, mas tem pessoas que acabam se perdendo mesmo por conta de manipulação. Quantos são manipulados a pecar? Além da pessoa pecar, ela leva a outra pessoa a pecarem também, o que é pior, além do pecado dela, com a manipulação dela, ela leva a outra pessoa a pecar, o que é muito pior, né? E isso tem em todos os lugares, está em toda a sociedade, está nas escolas, está na faculdade, está nos negócios, no meio dos empresários. Então, na hora de você vender serviço de cartões de crédito, né? Quantas pessoas tentam te manipular? Às vezes, dentro da própria família, tem um que exerce manipulação sobre o outro. Dentro de tantas igrejas, quanta manipulação. Quantos aproveitam de suas ovelhas? Quantos? Não se deixe ser manipulado por ninguém. Você é um ser pensante. Reflita antes de qualquer resposta. Ore a Deus antes. Ore a Deus. Entre em qualquer negócio. Antes de fechar qualquer negócio. Às vezes você pode estar entrando numa armadilha. Aquela frase que nem tudo que reluz é ouro, eu acho ótima. Porque Satanás se faz de anjo de luz para seduzir a gente.
E às vezes você conhece uma pessoa há tanto tempo, imagina, não, ela jamais faria isso comigo. Aí a pessoa faz e você tem uma grande decepção e uma amargura entra no seu coração. Mas nós temos culpa disso, porque se existe um manipulador, se existe um aproveitador, é porque nós deixamos eles fazerem isso com a gente. Então a gente que tem que ter cuidado, tem que ficar ali na brecha, tem que ficar em oração, para a gente não cair na mão dos aproveitadores, de pessoas que querem aproveitar da gente, aproveitar das coisas que a gente tem, aproveitar do que a gente tem e não ser amigo nosso pelo que nós somos na vida dele, né? E a gente tem que pensar muito nisso. Agora nós vamos falar do profeta Elias, que não tem como a gente deixar de falar. Elias, o tisbita, que alma maravilhosa, ele chegou a ser reconhecido pela simplicidade dele. Tinha pessoas que não conheciam Elias e a outra falava, olha ali tá indo Elias. Como é que você sabe que ele é Elias? Por causa da roupa dele, tão simples que era a roupa dele. Elias era um homem muito simples, mas era um homem muito cheio de Deus. Era um homem que estava na presença, como ele falava, estou na presença do Deus Altíssimo. Elias era extremamente dado a Deus, entregou a vida a Deus e Deus teve um grande prazer na vida de Elias, um grande prazer na vida desse homem. Deus protegeu Elias em tudo, fortaleceu Elias. Elias fez milagres, ressuscitou criança, não deixou o azeite faltar, não deixou o trigo faltar. Tem muitas coisas de Elias na Bíblia para a gente aprender, porque Elias foi um grande homem de Deus. E tem uma coisa, Deus não deixou Elias conhecer a morte. Veio um redemoinho, um cavalo, uma carruagem de fogo, ele estava junto com Eliseu. Eu também não vou falar de Eliseu porque não dá tempo, mas ele estava junto com Eliseu e ele foi assunto ao céu naquele cavalo de fogo, naquela cavalaria de fogo, e Deus não deixou Elias conhecer a morte. Eu também não quero conhecer a morte. Falo para Deus, ai, eu não quero conhecer a morte. Pode fazer igual Elias comigo. Me leva dessa forma, que coisa mais linda. E quem estava no monte da transfiguração? Jesus, Moisés e Elias. Ai, Deus justifica a pessoa. Deus é justo demais. Deus vê todas as coisas. Não tem nada que passa diante de Deus sem que Ele veja. Seja justo, seja uma pessoa honesta, não seja manipuladora, não. Seja bem justo com as pessoas, seja justo, não leve a pessoa a pecar, não leve a pessoa a pecar. Tem gente que às vezes está sabendo que está indo para o inferno e quer que levar outra pessoa junto. Não faça isso. Tenha uma vida justa na frente de Deus, perante a sociedade. Dê um bom testemunho lá fora. Não dê um testemunho de vingança, de manipulação, de dissimulação, de mentiras. Porque tudo será descoberto. A hora que Deus tirar os cobertores, tudo vai aparecer. E grande será a vergonha da pessoa. Amém? Eu quero fazer uma oração para vocês, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, que em nós habite um espírito de justiça, um espírito de retidão, de misericórdia, de compaixão. Tire de nós tudo que não provém de Ti. Se há algo em nós que não está Te agradando, retire. Retire de nós. Não queremos ser manipulados, mas também não queremos ser manipuladores. Queremos ser ferramentas de honra nas mãos do Senhor. Nos use de forma a engrandecer o Seu nome, que o Seu nome seja engrandecido. Pai, nos diminua, mas que o Seu nome seja engrandecido por todas as nações, por todos os povos. Obrigada, Jesus, porque nós somos justificados e alcançamos a salvação em Teu nome. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.